Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Vamos para mais uma aula. Aula dessa semana, a gente vai estudar as propriedades da potenciação e notação científica. Então, vamos começar aqui com as propriedades da potenciação, tá certo? As propriedades da potência. A gente vai ter 5 propriedadezinhas, ok? Então, primeira propriedade é chamada produto de potências de mesma base. Ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Então, você tem aqui, ó, a elevado a m vezes a elevado a n. Perceba que a base é igual, é a. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser a elevado à soma dos expoentes, m mais n, como expressa aqui. Exemplo, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7. Qual vai ser o resultado? Vai ser 2 elevado a 5 mais 7. Qual é o resultado? 12. 2 elevado a 12. Entendido? Vamos lá para a próxima propriedade. Quociente de potências de mesma base. Quociente é a divisão, certo? Então, eu tenho um A elevado a um certo M dividido pelo um A elevado a um certo N. Qual vai ser o resultado? A elevado a m menos n. Vai repetir a base e vai diminuir os expoentes. O daqui, o primeiro, menos o segundo. Na multiplicação, a gente vai somar, certo? O primeiro mais o segundo, enquanto que na divisão a gente vai diminuir o primeiro menos o segundo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 8, qual seria o resultado? Repetiria a base, que é 5, e diminuiria os expoentes. 10 menos 8, 2. Ok? Na multiplicação vai somar os expoentes, na divisão vai diminuir. Continuando aqui, ó. Potência de potência. O que é isso? Você vai ter uma base e essa base vai ter dois expoentes. Um expoente que a gente está chamando de m e outro expoente que a gente está chamando de n. Então, o resultado de potência vai ser a base pela multiplicação dos expoentes. Você vai multiplicar o m vezes o n e aí vai dar o resultado, certo? Exemplo, você tem 3 elevado a 5 que está elevado a 2. Qual vai ser o resultado? 3 elevado a 5 vezes 2, 10. 3 elevado a 10. Certinho? Então, na multiplicação, somar os expoentes. Na divisão, diminuir os expoentes. Quando tiver 2 expoentes, multiplicar os expoentes. 2 ou mais, né? Se tiver 3, multiplica os 3. E esse outro daqui que é bem simples, potência de um produto ou de um quociente, você tem dois números entre parênteses, ou entre colchetes ou chaves. E se for uma multiplicação, estando elevado a um expoente, você pode botar esse expoente nos dois valores, tanto no valor A como no valor B. E se for uma divisão, você pode colocar esse expoente tanto no valor A como no B. Como mostra aqui, ó. A vezes B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Eu botei o expoente nos dois, tá vendo? A dividido por B elevado a M é A elevado a M dividido por B elevado a M. Botei o M nos dois. Entendido? Então, vamos aqui para os exemplos. Vejam. O exemplo 1. Aplica a propriedade e expressa o resultado na forma de uma única potência. Então, o que é que eu tenho aqui? 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 7. Como é que eu vou fazer? Na multiplicação, é só eu repetir a base, que é o 5, e somar os expoentes. 3 mais 7, qual é o resultado? 10. Viram como é fácil? Professor, eu preciso desenvolver, repetir o 5 10 vezes e multiplicar? Não, nesse caso aqui a gente vai deixar só assim. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. É numa divisão. Vai repetir a base e diminuir os expoentes. 10. 5 menos 3, qual é o resultado? 2. 10 elevado a 2. Certinho? Aqui eu tenho dois expoentes, ó. Então, quando tem dois expoentes, multiplica. 2 elevado a 4 vezes 6, 24. Certinho? E no exemplo D aqui, eu tenho 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 4 dividido por 8 elevado a 2.
Na multiplicação soma, na divisão diminui. Então, é só a gente fazer isso. Ó. 3 mais 4 dá 7, como na divisão diminui. 7 menos 2, qual é o resultado? 5. Então, o resultado disso aqui é 8 elevado a 5. Certinho? Vamos para o exemplo 2. Aplique as propriedades das potências de um produto ou de um quociente. Então, eu tenho 2 vezes 5 elevado a 9. Como é que eu resolvo isso? 2 elevado a 9 vezes 5 elevado a 9. Eu coloco 9 nos dois. Aqui é a mesma coisa. 5 dividido por 2 elevado a 3. Então, vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Certo? Na multiplicação, 10 vezes 0,2 elevado a 4. Como é que vai ficar? 10 elevado a 4 vezes 0,2 elevado a 4. E nessa daqui, 3 dividido para 5 elevado a menos 2 vai ser o quê? 3 elevado a menos 2 sobre 5 elevado a menos 2. Coloco o expoente em ambos os números. Viram como é fácil? Bem simples, né? Vocês não vão demorar nada para responder a atividade dessa semana. E aqui vamos para a parte de notação científica, que eu ainda não expliquei, tá? Notação científica, a gente tem que escrever o número em forma de um produto de base 10, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter duas situações. Vai ter alguns números que não tem vírgula, como esse daqui, letra A, letra B, e vai ter alguns números que vão ter vírgula, como esse daqui, por exemplo, da letra C. Como é que a gente vai fazer isso? Quando os números não tiver vírgula, eles vão ser geralmente maiores que 10. Vão ser números muito grandes ou números muito pequenos, se eles tiverem vírgula. 0,0000007. Então, é um número muito pequeno, tá? E esses números a gente tem o costume de representar eles como potência de base 10. Como é que a gente faz isso? Sempre no número que não tem vírgula, nesses números que são extremamente grandes, como esse daqui, 150 milhões, a gente coloca a vírgula no primeiro número, certo? Que aparece aqui, ó, do lado esquerdo. Não é 150 milhões, então a gente coloca a vírgula no primeiro número que aparece aqui do lado esquerdo. E coloca os outros números que não são zero, no caso aqui o 5, 1,5. O resto aqui, como é tudo zero depois do 5, a gente não precisa colocar esse monte de zero. E aí, a gente vai escrever isso daqui como uma multiplicação de base 10. Vai ser 10 elevado a... Você vai contar quantos números teriam depois da vírgula. A vírgula não está entrando aqui, então quantos números tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 8. Certinho? Dando continuidade aqui, ó. 12 bilhões 560 milhões. Como é que a gente vai escrever isso em notação científica? Lembre-se que você vai colocar a vírgula no primeiro valor. Vai ficar 1,256. Até os que não for zero você vai colocar normal, tá? O resto que for zero não precisa colocar não. Vezes 10 elevado a quanto? Conta aqui a quantidade de casas decimais que a gente vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 10 elevado a 10. Ok? Vamos aqui para o próximo. Agora, esses que são muito pequenos, 0,00 alguma coisa. Você vai trazer a vírgula até o primeiro número que não é zero, no caso, o 7. Vai ficar 7, o quê? Vai trazer a vírgula para cá. Não tem 7, nada, então fica somente o 7. Vai ser 7 vezes o quê? Conte, antes do 7, quantos números tinha ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser 10 elevado a 10. A diferença é que, quando o número for muito pequeno, que você contar aqui para a esquerda, ele vai ficar negativo, tá? Fazendo aqui a letra D, esse daqui, ó, a vírgula vai entrar aqui, então vai ficar 5,2 vezes 10 elevado a, conta os números, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a 5,
Nessa outra situação aqui, ó, vai ser o quê? A vírgula vai vir no primeiro número, então vai ser 5,76 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3. Vezes 10 elevado a 3, certo? Perdão, pessoal, o vídeo tinha dado uma cortadazinha aqui, aí tô gravando esse aqui continuando. Vê só. Na letra F e na letra G, a gente percebe que os números começam com 0, alguma coisa, né? Então, essa daqui é aquela situação que você vai trazer a vírgula para o primeiro valor que não é 0, no caso. Tá aqui, você vai trazer para o primeiro número que não é 0, no caso, o 5. Então, vai ficar 7,5 vezes... Conta quantos números tinha antes do 7, ó. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a menos 4. Nesse caso, fica negativo. Nesse aqui também, ó. A vírgula está aqui, vai vir para o primeiro número que não é 0, no caso 3, vai ficar 3,71 vezes 10 elevado a quanto? Conta quantos números tinha antes do 3, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a menos 7, ok?